Clássicos. Capítulo 6. 7 princípios fundamentais para o crescimento espiritual. Autor: Kenneth Hagin. Para crescer espiritualmente, você precisa dar 7 passos. Se não der esses passos, você será um fracasso no desenvolvimento espiritual. Faça o que fizer, esses passos são elementares. Eu os chamo de 7 princípios fundamentais para o crescimento espiritual. Primeiro passo: aprenda a esquecer. O primeiro passo para o desenvolvimento espiritual é aprender a esquecer o passado. Nós olhamos em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. A palavra do Senhor nos diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para crescer espiritualmente, você precisa fazer o que Paulo sugere nesses versículos. Note que Paulo acredita ainda não ter chegado lá. Ele diz que ainda está prosseguindo para o alvo. A pessoa que acredita já ter chegado lá e saber tudo nunca crescerá espiritualmente. Ninguém sabe tudo. Essa é a realidade. Na verdade, quanto mais você cresce no Senhor e aprende sobre Ele, mais percebe que sabe pouco. Por exemplo, eu não sei nem metade do que costumava achar que sabia. Quanto mais imaturo espiritualmente, mais eu pensava que sabia. Antes de prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, você precisa dar o primeiro passo do desenvolvimento espiritual, esquecendo-se das coisas que já passaram, que ficaram para trás. Você nunca será um cristão bem-sucedido, a menos que seu aparelho esquecedor esteja em boas condições de funcionamento. Esqueça-se até mesmo das bênçãos divinas anteriores. Porque viver com base em bênçãos passadas é o mesmo que comer maná estragado. Se estiver satisfeito com o que aconteceu no passado, não estará se dirigindo para as bênçãos futuras que Deus tem reservada para você. Smith disse: a única coisa que me satisfaz é a insatisfação que precisa ser continuamente satisfeita. Ward quis dizer que, independentemente das bênçãos de Deus que houvesse provado ou de qual nível espiritual houvesse atingido, ele ainda estava insatisfeito. Louvado seja Deus! Ele sempre queria mais de Deus. Nunca cheguemos ao ponto de dizer estou satisfeito com o que sei sobre Deus. Graças ao Senhor por suas bênçãos e pelas experiências espirituais que tivemos no passado, mas sejamos como Smith, Ward. Estejamos satisfeitos apenas com a insatisfação que precisa ser continuamente satisfeita. Do contrário, deixaremos de crescer espiritualmente. Aprender a esquecer tem outro importante aspecto. Você precisa aprender a esquecer seus erros, falhas e pecados do passado.
Enquanto Satanás puder conservar esses erros passados diante de você, ele o manterá numa posição onde não se desenvolverá espiritualmente. Sua fé e suas orações não terão resultado. Todos nós falhamos. Não nos orgulhamos disso, não fazemos propaganda disso, mas todos nós falhamos, de um jeito ou de outro, mais do que gostaríamos de admitir. À medida que você cresce espiritualmente e olha para as vezes em que achava estar agindo bem, descobre que não agiu tão corretamente quanto pensava. Veja isto. Ao refletir sobre meu trabalho como pastor, sempre que saía de uma igreja achava que havia feito um bom trabalho. Em alguns casos cheguei a pensar ter feito um trabalho extraordinário. Mas 1 ou 2 anos mais tarde, com um pouco mais de crescimento e maturidade, quase escondia meu rosto para que as pessoas não me vissem curar. De tão embaraçado, descobria que havia ficado aquém de minhas responsabilidades e que tinha até pecado sem perceber. Devemos confessar esses pecados de que temos consciência. Mas os pecados sobre os quais não temos consciência são purificados para sempre pelo sangue de Jesus, conforme nos apropriamos da graça salvadora de seu sangue em nossas vidas. Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ora, o escritor do livro de Hebreus faz uma afirmação similar. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Está em Hebreus capítulo 8, versos 12. A palavra de Deus é a cura para o sentimento de culpa. Aleluias! Ele se esqueceu de nossos pecados passados. Não admira a Bíblia dizer: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasiões oportunas. Está em Hebreus capítulo 4, verso 16. João escreveu o livro de 1 João para a igreja, não para o mundo. Ele falava para os crentes quando disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versos 9. Graças a Deus por sua promessa de perdão. Esse versículo não pertence a pecadores. Não é algo que o pecador possa declarar. Um pecador não poderia se lembrar de tudo o que fez de errado, porque sua natureza como um todo está errada. Já que seu espírito não nasceu de novo, não. João escreveu esse versículo para os cristãos. Deus não quer que pequemos, mas se o fizermos, Jesus Cristo é nosso advogado junto ao Pai para defender nossa causa. 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim para nós: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João está dizendo que Jesus é a propiciação por nossos pecados, bem como pelos pecados de todo o mundo. Quando juntamos todos esses textos, eles nos dizem que, ao confessarmos nossos pecados, Deus não só nos purifica de toda injustiça e nos perdoa, como não mais se lembra de nossos pecados. A fim de crescer espiritualmente, todo cristão precisa tirar proveito de 1 João capítulo 1, versos 9 e 1 João capítulo 2, versos 1 e 2.
para receber o perdão de seus pecados. Portanto, quando um crente confessa seus pecados, precisa tomar a decisão de parar de se lembrar deles, porque Deus os esquece. Por isso, não se lembre daquilo que o Senhor já esqueceu. Esqueça o que ficou para trás. Se pensar sobre isso, seu progresso espiritual ficará bloqueado. Isso fará com que sua fé e suas orações não tenham resultado. É impossível que isso impeça você de receber cura para o seu corpo e outras bênçãos e provisões de Deus. Isso é muito importante. Segundo passo, aprenda a perdoar. O segundo passo para o desenvolvimento espiritual está diretamente associado com aprender a esquecer o passado. Se você quer crescer espiritualmente, precisa também aprender a perdoar. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 4, versos 32 diz assim para nós: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É fácil ser gentil com quem é gentil com você. É fácil ser amável com quem é amável com você. Não é tão fácil ser gentil com aqueles que lhe tratam mal. Mas note que Paulo diz: sede uns para com os outros benignos, como também Deus vos perdoou. Isso significa que você também precisa perdoar seus irmãos na fé. Como Deus disse que perdoa? Em Isaías capítulo 43, versos 25, ele disse: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Perdoar como Deus perdoa significa que você não deve se lembrar de qualquer erro que um irmão tenha cometido contra você. Já vi gente adoecer e permanecer doente por não colocar em prática esse texto das Escrituras, recusando-se a ser gentil e amáveis. Essas pessoas se tornaram duras de coração e implacáveis, e isso envenenou seus corpos. Por outro lado, já vi gente se curar logo depois de resolver um conflito. Ao optar pelo perdão, essas pessoas nem mesmo precisam de oração para a cura. Jesus nos deu um texto clássico sobre o perdão de Deus em Mateus 18. Essa é a lei divina do perdão. Mateus capítulo 18, versos 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso significa 490 vezes. Algumas pessoas já me disseram: sim, você não sabe o que fulano me fez. Não importa o que alguém nos tenha feito. Nada se compara à dívida que temos para com o Senhor por perdoar os nossos pecados. Deveríamos desejar ter mais compaixão pelos outros, especialmente por nossos irmãos e irmãs em Cristo. Quando aprender a lei divina do perdão, você crescerá espiritualmente. Isso é importante. O terceiro passo: aprenda a orar. O terceiro passo para o desenvolvimento espiritual é aprender a orar.
Você não pode crescer espiritualmente e ser bem-sucedido em seu caminhar cristão sem desenvolver uma vida de oração. Uma vida de oração bem-sucedida precisa ser baseada na palavra de Deus. Em João capítulo 15, verso 7, Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se tirasse parte desse versículo de seu contexto e lesse: pedireis o que quiserdes e vos será feito, você diria: oba, isso não é maravilhoso? Ele disse que posso pedir qualquer coisa e que isso me será feito. Senhor, quero isso. E Senhor, quero aquilo. Eu vou conseguir só porque pedi. Mas espera um instante. Não foi isso que Jesus disse. Não saia por aí com apenas uma parte desse versículo pedindo a Deus tudo o que quiser. Pedir e alcançar aquilo que se deseja é uma condição que se apoia no restante do texto: se permanecerdes em mim. Permanecer em Jesus significa não apenas ser nascido de novo, mas andar em contínua comunhão com Ele. Note a outra condição do versículo: e as minhas palavras permanecerem em vós. Louvado seja Deus! Você nunca será bem-sucedido em sua vida de oração se não conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa permanecer ou viver em seu coração. Louvado seja Deus! Quando as pessoas me pedem que concorde com elas em oração sobre algo, pergunto-lhe se sabe o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Pergunto se sua fé tem fundamento bíblico. Em que texto você está se baseando? Muitas vezes elas respondem: em nenhum particularmente. Digo-lhes: bem, então é isso que vai receber, nada particularmente. Você só vai receber respostas quando sua vida de oração estiver baseada na palavra de Deus. Portanto, quando em necessidade, encontre textos que prometam aquilo que você está pedindo em oração. Então terá um sólido fundamento para a sua fé. Serei honesto com você. Já surgiram necessidades diversas em minha vida, em minha família ou em meu ministério, sobre as quais não orei de imediato. Algumas vezes se passaram vários dias sem que eu orasse. Eu diria orar baseado na palavra de Deus e ter a questão resolvida de uma vez por todas. Então tomei tempo para absorver a palavra primeiramente e construir um sólido fundamento para a minha fé. Apesar de já saber o que a palavra dizia sobre o assunto, tomei tempo para uma vez mais fixá-la em meu coração para que tivesse um sólido fundamento para a minha fé. Deus já me dissera em sua palavra que a resposta à minha oração é parte de minha herança em Cristo. Portanto, eu sabia que não precisava orar como um ser. A resposta já me pertencia. Podia simplesmente orar, pedir a Ele por aquela necessidade e continuar glorificando-o pela resposta até que a manifestação ocorresse. Se não conseguir encontrar textos específicos que prometam satisfazer suas necessidades, peça a Deus que fale com você sobre o assunto. A Bíblia promete, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versos 14. Conforme você espera em Deus, baseado nas Escrituras, o Espírito Santo lhe ministrará a sabedoria divina proveniente da palavra sobre sua situação. É claro que
A direção do Espírito Santo estará sempre de acordo com a palavra de Deus. Quando sua fé estiver fundamentada na palavra, ore de acordo com as diretrizes que Jesus nos deu para a oração no Novo Testamento. Isso faz parte do permitir que as palavras de Deus permaneçam em você. João capítulo 16, versos 23 e 24. A palavra diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ore ao Pai em nome de Jesus. Essa é a ordem divina para a oração do Novo Testamento. Você só poderá crescer espiritualmente quando basear sua vida de oração na palavra de Deus. Aprenda isso. Quarto passo, aprenda a crer. O quarto passo para o desenvolvimento espiritual está intimamente associado com aprender a orar. Você precisa também aprender a crer em Deus e em sua palavra. A oração simplesmente não terá resultado a menos que você creia. Como crer? É simples. Jesus disse em Marcos capítulo 11, versos 24, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Muitas vezes, deixamos de receber o que pedimos por andarmos por vista em vez de por fé nas promessas de Deus. Dizemos, quando acontecer, quando eu puder ver, então acreditarei. Tomé tinha esse tipo de fé. Ele disse, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos escravos, e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditareis. João capítulo 20, versos 25. Por outro lado, podemos crer como Abraão. A Bíblia diz que Abraão em esperança creu contra a esperança, conforme que lhe fora dito, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo. Romanos capítulo 4, versos 18 e 19. Abraão não atentou para as circunstâncias naturais. Ele creu haver recebido a promessa de Deus muitos anos antes de realmente ver a resposta à sua oração e sua esposa lhe dar um filho. Quando orar, creia que já recebeu e receberá. É a coisa mais difícil do mundo fazer as pessoas entenderem isso, porque geralmente elas estão concentradas demais em seu raciocínio humano. A maioria das pessoas quer primeiro receber a resposta e só depois crer que a receberam. Mesmo pessoas maravilhosas, nascidas de novo, cheias do Espírito, consagradas e dedicadas, muitas vezes não são motivadas pela fé bíblica. Não anda de acordo com as promessas da palavra de Deus. Algumas vezes até os ministros do Evangelho, a quem muito estimo e que me amam, me dizem, simplesmente não posso concordar com essa sua pregação sobre fé. Outros pastores dizem, sim, Sr. Kennedy, é um bom sujeito, mas tudo o que diz, mas ele está isolado num canto pregando a fé. Bem, se eu estou lá com Jesus e a palavra de Deus. Estou simplesmente pregando o que a Bíblia diz. Eu não escrevi a Bíblia, Deus a escreveu. Então por que a dúvida? Foi Jesus quem disse.
tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Marcos capítulo 11, versos 24. Eu não escrevi esse versículo, apenas creio nele. Por que acrescentar ou tirar da palavra de Deus? Por que não aceitá-la pela fé e pelo que ela diz? Crer de acordo com a palavra exige uma decisão consciente de viver acima de seus 5 sentidos. Pode-se dizer que fé é um sexto sentido. Fé é crer na palavra de Deus em seu coração ou espírito. Foi o que Jesus disse em Marcos 11, 23. Se alguém não duvidar no seu coração, mas crer no seu coração que se fará o que diz, assim será com ele. Crer onde? No seu coração. Essa é a palavra. Veja, se não estiver suficientemente renovada com a palavra de Deus, sua mente ou combaterá seu próprio pensamento, vai tentar mantê-lo na esfera natural. Mas se você simplesmente persistir em crer na palavra de Deus, em seu coração, se fortalecerá na fé. Independentemente de sua mente lhe disser, você obterá resultados. Essa é a realidade. A Bíblia diz isso. Sei disso por experiência própria. Vez após vez, em meio a tremenda oposição, tenho provado que a palavra é assim. Se você quer crescer espiritualmente, precisa aprender a crer na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias naturais. Essa é a realidade, é isso que Deus quer de nós. Quinto passo: aprender a adorar. O quinto passo para o desenvolvimento espiritual é aprender a adorar. Em João 4, Jesus disse para a mulher samaritana no poço, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versos 23 e 24. Aleluia! Isso não significa que você precisa estar em um lugar específico para adorar a Deus. Muitas pessoas acham que você não pode adorar a Deus a menos que esteja dentro de uma igreja. Deus já não habita em prédios. Sobre a antiga aliança, ele habitava no Santo dos Santos, no templo. Mas sobre a nova aliança, ele habita em nós, não em prédios feitos de tijolos e cimentos. Nossos corpos tornaram-se o templo do Deus vivo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Portanto, aprenda a adorar a Deus com seu espírito, não de maneira fria e formal com suas dificuldades mentais ou sua alma. O Senhor nos capacitou a adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo habita em nós. E também, ao falarmos em línguas, temos um meio sobrenatural de comunicação com Ele. 1 Coríntios capítulo 14, versos 2. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, versos 2, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A tradução de Moffat diz, ele está falando de segredos divinos no Espírito. Graças a Deus por esse maravilhoso meio de comunicação com o Pai. Precisamos separar tempo para oração, para ficarmos a sós com Deus e o adorarmos em outras línguas, bem como
com nosso entendimento em nosso próprio idioma. No entanto, mesmo que você use todos os adjetivos à sua disposição em seu próprio idioma para dizer a Deus quão maravilhoso Ele é, suas palavras não serão suficientes. Mas quando você começa a ter comunhão com Ele naquela língua sobrenatural, de uma forma ou de outra, seu coração fica satisfeito. Seu espírito está em contato direto com o Pai dos Espíritos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e é capaz de expressar seus pensamentos e sentimentos mais profundos e íntimos. Dedique tempo para adorar a Deus, aprender a adorá-lo. Irá ajudar você a crescer espiritualmente. Louvado seja Deus. Sexto passo: aprenda a dar. O sexto passo para o desenvolvimento espiritual é aprender o segredo de dar. A igreja precisa fazer uma revisão geral nesse assunto para que não fique desequilibrada. Algumas pessoas chegam a um extremo em suas doações. Elas dão somente porque sentem que isso é um dever ou uma obrigação. O que exatamente é. Mas, por ser esta a única razão de doarem ao reino de Deus, perdem a bênção que a doação pode ser em suas vidas. Você deveria dar ao Senhor porque o ama, Ele presta louvor. E a sua doação precisa incluir fé. Diga ao Senhor que está incluindo fé na sua doação. E relembre-o no texto: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas capítulo 6, versos 38. Por outro lado, você pode chegar ao outro extremo, dar de forma egoísta apenas para receber a recompensa, e não receberá. Ao ouvir alguém contar como foi abençoado com um carro novo depois de ter doado seu velho automóvel, algumas pessoas pensam: também vou doar o meu carro para que Deus me dê um novo. Ora, mas Ele não fará isso. Veja, a motivação dessas pessoas está completamente errada, é egoísta. Está baseada na experiência de outra pessoa, não na palavra. Ao fazer uma doação, examine seus motivos e certifique-se de que estão corretos. Você pode fazer a coisa certa com a motivação errada e não obterá resultados. Sem dúvida, espero que Deus cumpra sua palavra quando dou algo. Ele fará isso se eu cumprir a minha parte da obrigação. Mas não vou dar meu automóvel só porque outra pessoa deu. Eu somente farei isso se Deus me ordenasse, então Ele abençoaria a minha obediência. Precisamos de equilíbrio nesta área. Se mantivermos puros os nossos motivos e fizermos nossas doações de acordo com a palavra e a direção do Espírito Santo, seremos abençoados em nossa própria vida e cresceremos em nosso caminhar com Deus. Louvado seja Deus. Sétimo passo: aprenda a testemunhar. O sétimo passo para o desenvolvimento espiritual é aprender a testemunhar sobre o Senhor. Jesus afirmou que os crentes deveriam receber o batismo do Espírito Santo para que pudessem se tornar suas testemunhas.
Esse foi um dos propósitos do derramamento de poder do alto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Está em Atos capítulo 1, versos 8. Estou totalmente convencido de que o maior testemunho que você pode dar ao mundo é levar uma vida rendida ao Senhor. Como diz o velho ditado, que você fala tão alto que não consigo ouvir o que diz. Acredito em testemunho pessoal, é claro. Penso que devemos testemunhar conforme a necessidade surgir, mas não acho que devamos sair por aí tentando empurrar o Evangelho nas pessoas. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo quando testemunhamos sobre o Senhor para outras pessoas. Se assim não for, perderemos nosso tempo e elas não estarão abertas para receber o que estamos falando. Sr. Smith se propôs a levar pelo menos uma alma a Deus todos os dias. Naquela época ele trabalhava como encanador numa grande cidade, mas durante seu horário de almoço ele ficava numa esquina e orava: Senhor, guie-me a pessoa certa. Ele esperava pela direção do Espírito. Quando Smith percebia o toque do Espírito Santo, seguia a direção do Senhor e sempre ganhava a pessoa para Cristo. Veja, Deus sabe quem está aberto para o Evangelho e quem não está. Se não esperar por sua orientação, você se esforçará muito e nunca ganhará ninguém para o Senhor. E muitas pessoas não gostarão de sua atitude. Possivelmente você provocará mais mal do que bem. Eu nunca disse uma só palavra sobre Deus e a Bíblia à minha própria mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Nunca convidei nenhum deles para me ouvir pregar, mesmo quando estava pregando na mesma cidade em que viviam. Nunca lhes disse uma só palavra sobre Jesus, nenhuma vez. Louvado seja Deus. Falava a outras pessoas, não a eles. Eu acreditava que se minha família pudesse ver em mim algo verdadeiro, iria querer aquilo. E sabe de uma coisa? Cada um deles seguiu o caminho da salvação depois de mim. Cada um deles foi salvo e cheio do Espírito Santo. Creio que a ferramenta mais eficaz do testemunho é uma vida realmente vivida para o Senhor. Portanto, aprenda a testemunhar conforme a orientação do Espírito Santo. Mas, primeiramente, seja um testemunho. É importante para seu crescimento espiritual. Portanto, dedique-se a aprender esses 7 princípios fundamentais para o crescimento espiritual e não se sinta frustrados por não crescer espiritualmente de um dia para outro. Simplesmente dê um passo de cada vez. À medida que aprender a esquecer, a perdoar, a orar, a crer, a adorar, a dar e a testemunhar, você estará no caminho certo para a maturidade espiritual. Louvado seja Deus. Pai, instrua-nos, capacita-nos, orienta-nos, para que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.